Sessão solene destinada à entrega do título de cidadã guaçuana, ilustríssima senhora Maria Inês Pereira, a realizar-se hoje, dia 5 de dezembro de 2019. Senhoras, senhores e autoridades presentes, boa noite a todos que nos honram com suas presenças. Convidamos, senhores vereadores, para que ocupem seus lugares. O vereador Fábio Aparecido Ludovic Filete. Vereador Natalino Tony Silva para secretariar os trabalhos. Convidamos a participar da mesa dos trabalhos os excelentíssimos senhores Luiz Carlos Ferreira, secretário de Cultura. Senhor Luiz José Braga Júnior, presidente da Academia Guaçuana de Letras. Solicitamos ao excelentíssimo senhor vereador Natalino Tony Silva que leia trecho a seguir. Solicitamos ao excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Falsetti que conduza até a mesa diretora dos trabalhos a homenageada desta noite, ilustríssima senhora Maria Inês Pereira, para que assuma seu lugar ao som da música El Rollen, que será interpretada pelo grupo de clarineta da Corporação Musical Marcos Velovello, sobre a regência do maestro Benedito Aparecido Carvalho.
Parabéns à Corporação Musical Marcos Vedovelo, realmente muito bonito. Muito obrigado pela presença também. Participamos das dignas autoridades presentes e aos nossos convidados que também nos honram com suas presenças. Senhor Rodrigo Guaripuna Alves, membro da Academia Guaçuana de Letras. Senhor Benedito Carvalho, maestro da Corporação Musical Marcos Vedovelo. Senhor Paulo Antonino Scolo Júnior, membro da Academia Guaçuana de Letras. Senhora Roseli Edivalda Aguiar, ex-coordenadora geral do CAIC, atual membro da Academia Guaçuana de Letras. Senhor Antônio Carlos Moreira, membro da Academia de Letras. Senhoras, senhores, familiares presentes, muito obrigado. Comunicamos aos presentes que a sessão solene está sendo transmitida em tempo real pelo site www.câmaramojiguaçu.sp.gov.br. Em nossas mãos, justificativas de ausências apresentadas pelas seguintes autoridades que externaram seus cumprimentos aos homenageados dessa noite. A homenageada dessa noite: engenheiro prefeito municipal Walter Caveanha, ex-prefeito municipal Hélio Miachon Bueno. Declaro aberta a presente sessão solene destinada à entrega do título de cidadã guaçuana à senhora Maria Inês Pereira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade guaçuana. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Neste momento, em pé, ouviremos a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, que será procedida pelo vereador Fábio Dovir de Filete, e em seguida, ainda em pé, para quem puder, ouviremos o hino nacional brasileiro e o hino de Mogi Guaçu. Boa noite a todos e a todas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Palavra do Senhor.
Solicitamos ao senhor vereador Natalino Antônio da Silva, neste ato, Secretaria nos Trabalhos, que proceda a leitura do Decreto Legislativo número 498, de 12 de novembro de 2019, que concedeu o título de cidadã guaçuana à senhora Maria Inês Pereira, por iniciativa do vereador Rodrigo Falsetti, e acolhida por unanimidade pela edilidade guaçuana. Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo. Decreto Legislativo número 498, de 12 de novembro de 2019. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã guaçuana à ilustríssima senhora Maria Inguinês Pereira. O vereador Rodrigo Falsetti, presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, faço saber que a Câmara Municipal de Mogi Guaçu aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadã guaçuana à ilustríssima senhora Maria Inguinês Pereira. Artigo 2º,
a entrega do referido título dar-se em sessão solene desta Câmara Municipal, a ser previamente marcada pela presidência da Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas com a execução do presente decreto legislativo onerarão verbas orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Registre-se, afixe e publique-se. Presidência da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, 12 de novembro de 2019, vereador Rodrigo Falsetti, presidente Boêmio 2019-2020. Neste momento, exibiremos um trecho de uma entrevista com a nossa homenageada Maria Inês Pereira, além da homenagem neste mesmo vídeo de um grande amigo dela também. Em breve, esta entrevista será exibida na íntegra no Facebook da Câmara Municipal. Gente, eu falei já que foi amor à primeira vista, foi. Mesmo antes de eu ir para o sítio com a minha irmã, eu gostei de Mogi Guaçu. Não quero que nenhum mojimiriano se... Mas eu gostei daqui, achei esse povo mais simples, não sei. Mas não sei se foi mais acolhedor, porque eu passei só por lá e aqui eu fiquei um pouco. E o rio, pertinho do rio, tem um amor louco por rio, um amor apaixonante. Eu nasci pertinho do Rio Tietê. Então, e o povo. E quando mostrou essa casa aqui, logo a igreja ali, gente, Ela é uma verdadeira guaçuana. Se é que as cidades têm alma, a Dona Maria Inês, ela é a alma da cidade de Mogi Guaçu. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu a conheço há mais de 30 anos, e a Dona Maria Inês, nos seus poemas, nas suas trovas, nos seus contos, ela eternizou Mogi Guaçu na literatura, ela eternizou Mogi Guaçu na história, ela eternizou Mogi Guaçu nas palavras. Quando ela escreve, por exemplo, e narra com muita propriedade o milagre do Parque dos Engás. Ela conta a história do nascimento do Parque dos Engás, a história da cerâmica Martini com a poesia dela, Trem Martini. E ali ela compara o funcionamento da cerâmica Martini com as locomotivas da antiga estação da Mogiana, que passou a ser depois a estação FEPAR. E ela narra uma história comparando as duas situações, e aí ela conta a história do crescimento da cerâmica Martini e da decadência da mesma, e eterniza essa história naquelas palavras, naqueles poemas fantásticos. É de emocionar, e principalmente para quem foi proprietário da cerâmica Martini, da família Martini, das pessoas que trabalharam na cerâmica Martini. Ela faz uma homenagem a todos de uma forma muito especial, com muito carinho. Ela é muito doce nesse sentido. Ela é, eu comparo ela assim, ó, ela é a nossa Cora Coralina. A Dona Maria Inês mora aqui dentro e ela sabe disso. Eu tenho várias trovas que eu fiz sobre o Mogi Guaçu. 2 amores, o Tietê, pois eu nasci paulistana. Mogi Guaçu é você que me fez ser guaçuana. Sabe quando que eu fiz isso? 17/12/90. Não lembrava dela. Eu me senti guaçuana. Por que eu gosto de Mogi Guaçu? Está aqui. No Guaçu, achei um ninho. Nele fiz minha morada. Tem um rio, Engás, carinho, mais o altar da Imaculada. Verdade verdadeira. Tem uma outra aqui, 492. Guaçu, cidade querida, povo bom hospitaleiro, em ti
há de ter guarida, meu sorriso derradeiro. Usará a palavra nesse instante o excelentíssimo senhor secretário municipal de cultura, Luiz Carlos Ferreira, para saudar a nossa homenageada em nome do Poder Executivo Municipal de Mogi Guaçu. Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer imenso estar aqui nesta noite, prestigiando essa homenagem, fazendo parte dessa homenagem para a dona Maria Inês. Eu queria cumprimentar aqui os vereadores presentes, Natalino, Fabinho, o Rodrigo, presidente da Câmara, cumprimentar aqui as pessoas que representam algumas das associações de Mogi Guaçu, o Benedito Carvalho, presidente da Corporação Musical Marcos Vedovelo, o Jamelão, muito obrigado pela presença. O Jamelão é um batalhador aí para estar premiando as pessoas ligadas à cultura. A importância do trabalho dele não é uma pessoa que batalha só pela cultura de Mogi Guaçu, é pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil todo. Muito obrigado pelo seu trabalho, viu, Jamelão? E eu, antes de falar da dona Maria Inês, eu gostaria de parabenizar o Rodrigo Falsetti, vereador, presidente desta Casa de Leis, que me surpreendeu, Rodrigo. Eu o conheço desde criança, desde que ele era ainda bem menininho, e ele já adolescente, dona Maria Inês, ele passeava lá na Praça do Recanto, quando saía da escola ou ia andar lá pela praça. A Praça do Recanto é a praça central da cidade, para quem é de fora de Mogi Guaçu que está aqui presente. E nós tínhamos lá um varal literário, literalmente um varal de roupa, só que não eram roupas, né? Eram poesias afixadas no varal compreendedor, folhas de sulfite, e ali várias poesias dos poetas de Mogi Guaçu, e entre elas várias da dona Maria Inês. E o Rodrigo passava por lá, via, lia e gostava. Ele sempre foi meu vizinho, somos vizinhos até hoje. E ele perguntava, mas quem que é essa mulher que escreve? Quem que é essa moça? Eu explicava para ele. E ele depois começou a acompanhar a vida da dona Maria Inês através das entrevistas que ela dava na imprensa, das matérias que a imprensa fazia com ela quando ela era premiada com algum trabalho dela. E aí o Rodrigo me surpreende agora concedendo esse título de cidadã guaçuana para a dona Maria Inês, porque ele mostrou que é aquela criança que eu via desde lá pequenininho, não perdeu a essência, continua com aquela sensibilidade e descobriu realmente, a dona Maria Inês merece esse título, que é o título maior que a Câmara Municipal pode conceder e que uma pessoa que não seja guaçuana pode receber. Então o Rodrigo concedeu esse, e parabenizar os outros vereadores também, que votaram por unanimidade para que isso pudesse acontecer. Então, Rodrigo, muito obrigado mesmo, porque a gente vê que você realmente é um guaçuano nato e que consegue identificar esses valores. Tá? E falando já agora da dona Maria Inês, rapidamente, para não ficar muito longo, a dona Maria Inês para mim, assim, em cada canto uma poesia, em cada canto da cidade uma poesia. E ela escreveu tem várias delas sobre Mogi Guaçu, e aquela que foi citada, o Trem Martini, que ela conta a história da cerâmica Martini, o milagre do Parque dos Engás, que é uma praça central que nós temos também às margens do rio, e que é um mini Ibirapuera aqui em Mogi Guaçu. E ela conta a história do milagre do Parque dos Engás, desde a época dos índios, vindo a ser ali naquele local uma cerâmica, a cerâmica Mogi Guaçu, que veio à falência também. E daí ela conta do retorno, do nascimento, do renascimento do Parque dos Engás, no que chegou, no que é até hoje, que todos nós conhecemos. Também ela eternizou aí também o rio Mogi Guaçu,
ao lado do Tamisa e do Rio Tietê, né, fazendo um jogo com as palavras ali, que ela realmente ela conseguiu contar um cantinho de cada de Mogi Guaçu, cada cantinho numa trova, numa poesia, num poema, num conto. E falar da Dona Marinês, olha, se eu for falar dela, eu vou ficar fazendo um discurso aqui de 1 hora e pouco, porque a Dona Marinês, ela tem muito que se falar dela. Então, Dona Marinês, eu só quero, assim, em nome de muitos e muitos guaçuanos, agradecer a senhora por tudo isso, por ter eternizado a nossa cidade, alguns pontos onde eu brinquei, a Roseli brincou, a Nilce, o Marcão, o Rodrigo, eu acredito que o Natalino, o Fabinho, nós crescemos aqui em Mogi Guaçu, nascemos, e a Dona Marinês eternizou cada canto para nós nas palavras que ela usou, nas poesias, nos contos. E é isso. Eu vejo a Dona Marinês, além da nossa Cora Coralina, né, entre aspas, eu vejo ela como a alma de muitas situações em Mogi Guaçu, por isso que eu a considero como a alma de Mogi Guaçu. Ela é a alma de Mogi Guaçu. E a senhora, Dona Marinês, é um pouquinho da minha mãe, tá? Muito obrigado por a senhora ter cruzado o meu caminho e estar aqui ainda hoje com a gente. Muito obrigado mesmo. Tudo de bom para a senhora, tá? Neste instante, ouviremos a música Como é Grande o Meu Amor por Você, que será interpretada pelo grupo de clarineta da Corporação Musical Marcos Vedovello, sob a regência do nosso maestro Benedito Aparecido de Carvalho.
Usará a palavra neste instante o autor da honraria, o vereador Rodrigo Falsetti, para saudar a nossa homenageada em nome do Poder Legislativo de Mogi Guaçu. Meninas, maestro, realmente muito bonito, parabéns. Quero saudar novamente aqui todos os amigos, muito obrigado pela presença, meus colegas vereadores, autoridades presentes. O que falar da dona Maria Inês, realmente essa simpatia que nos honra muito hoje com a presença na qual, para nós é uma grande honra, poder fazer essa pequena homenagem merecida para a senhora. Muito obrigado por me permitir ser o autor dessa honraria. Mogi Guaçu homenageia hoje, com a entrega do título de cidadã guaçuana, a poetisa e trovadora Maria Inês Pereira. Maria Inês, nascida em São Paulo, no bairro da Penha, hoje é Mogi Guaçu que reverencia essa brilhante senhora, conhecida como a poetisa de Mogi Guaçu. Essa senhora que escolheu a nossa Mogi Guaçu como casa, cidade e lar. Hoje é Mogi Guaçu que a adota oficialmente entre seus mais ilustres beneméritos, mesmo já tendo acolhido decoração no ano de 1983. Maria Inês é formada em psicologia e dedicou-se 7 anos à reabilitação de cegos. Maria Inês soma dezenas de troféus e medalhas e diplomas. Entre os seus feitos e realizações pela nossa cidade, não podemos deixar de citar que ela foi secretária da Casa do Escritor a partir do ano de 1988, além de participar da fundação da Academia Guaçuana de Letras, onde é titular efetiva da cadeira número 7. A partir do ano de 2000, começou a participar da União Brasileira de Trovadores e, em 2003, foi nomeada para criar uma delegacia da UBT aqui em nossa cidade no ano de 2003. Ainda devemos lembrar que essa brilhante trovadora é patronesse da Biblioteca do CAIC e do Auditório Estação Cultura. Este vasto repertório de feitos e conquistas, bem resumido, que aqui falamos, sem mencionar os inúmeros prêmios conquistados na UBT, e menos do que o merecido e mais do que suficiente para esse título. Quisera eu poder, dona Maria Inês, transmitir em minhas humildes palavras o carinho e amor com as quais a querida senhora retratou a nossa cidade em seus textos. Maria Inês, o Luiz Carlos fez algum relato aqui, pessoal, e quando eu quis propor essa pequena homenagem, eu conversei com meu pai, o Admir Falsetti, conversei com o Luiz Carlos, e onde nós relembramos, né, essas boas lembranças que nós guardamos na memória, realmente, e depois de muitos anos, eu pude, de muitos anos, pude estar presente na sua casa, conhecer um pouquinho da sua vida mais a fundo. Sei que você tem uma história brilhante, e eu, durante o dia que estive na sua casa, eu postei no Facebook a nossa foto. A senhora não imagina o quanto a senhora é querida. Querida, numa postagem que todos me elogiaram, onde eu estava nas ruas, falou parabéns, que saudade dela, como é que ela está, há anos eu não a vejo. Eu falei, ela está mais forte do que nunca, e eu vou ter a honra hoje de entregar a maior homenagem que esta casa pode propor a uma pessoa que não mora aqui em Mogi Guaçu. Quero finalizar, dona Maria Inês, tomando a liberdade de adaptar uma de suas trovas. Obrigado pelo abraço, desde aqui desembarcou. Obrigado pelo amor que à primeira vista a nossa cidade derramou. Parabéns à mais nova cidadã guaçuana. Muito obrigado.
Neste instante, de acordo com as normas regimentais vigentes na Câmara Municipal, cabe-me insigne a honra de passar às mãos do autor da honraria, o vereador Rodrigo Falsetti, a placa de título de cidadã guaçuana que esta Casa de Leis conferiu à Ilustríssima Senhora Maria Inês Pereira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a Mogi Guaçu, para que efetue a entrega à homenageada ao som da música Além do Arco-Íris, que será interpretada pelo grupo de clarineta da Corporação Musical Marcos Bedovello, sob a regência do maestro Benedito Aparecido de Carvalho. Peço ao vereador Natalino Torna Silva que efetue a leitura do termo de entrega do título de cidadã guaçuana à senhora Maria Inês Pereira. Termo de entrega do título cidadão guaçuana à senhora Maria Inês Pereira. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, cita na rua José Colombo, número 235, em sessão solene da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, com a presença de ilustres autoridades e do povo desta cidade em geral.
deu-se a entrega pelo vereador Rodrigo Falsetti do título de cidadã guaçuana à senhora Maria Inguinês Pereira, título este que a Casa lhe conferiu em conformidade com o decreto legislativo número 498 de 12 de novembro de 2019. A placa estava assim redigida. A Câmara Municipal de Mogi Guaçu, representando o pensamento da sua população e consoante aos termos do decreto legislativo número 498 de 2019, de iniciativa do vereador Rodrigo Falsetti, outorga à ilustríssima senhora Maria Inguinês Pereira o título de cidadã guaçuana pelos relevantes serviços prestados à comunidade guaçuana. Mogi Guaçu, 5 de dezembro de 2019, presidente vereador Rodrigo Falsetti, primeiro secretário vereador Natalino Tony Silva, segundo secretário Jefferson Luiz da Silva e parabéns a Maria Inguinês Pereira. Usará a palavra nesse instante o senhor Luiz José Braga Júnior, presidente da Academia Guaçuana de Letras, para saudar a nossa homenageada. Senhoras e senhores, boa noite. Vereador Rodrigo Falsetti, em nome de quem eu cumprimento o Poder Legislativo de Mogi Guaçu, secretário de Cultura Luiz Carlos Ferreira, em nome de quem eu cumprimento o Poder Executivo de Mogi Guaçu, professora Roseli Rodrigues, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da Academia Guaçuana de Letras aqui presentes, maestro Benedito Carvalho, em nome de quem cumprimento as musicistas, os familiares da dona Maria Inês. Pessoas mais novas, como eu, sou tão velho assim, estudam história. No entanto, a dona Maria Inês é a própria história. Fez parte da história não só de Mogi Guaçu, mas por que não dizer do Brasil. Uma vez que duas de suas irmãs foram para a guerra, Segunda Guerra Mundial, foi freira, foi envolvida pelo Concílio Vaticano II, até chegar em Mogi Guaçu. Há pessoas, queridos, que nós não devemos ouvir.
Há aqueles que até podemos ouvir, mas tem pessoas que nós precisamos ouvir. Dona Marinês é uma pessoa que nós precisamos ouvir. Toda conversa é um aprendizado. E é tão gostoso quando a gente vai para a casa dela, a gente senta, entre uma história ou outra, entre uma trova e outra, seja de humor, seja filosófica, você toma um cálice de licor de jabuticaba, que ela mesma prepara, e é uma delícia, recomendo. Bom, quem ainda não conhece a Dona Marinês, encorajo conhecê-la. Quem já conhece a Dona Marinês, eu incentivo imitá-la. Porque ela não é só Maria Inês Pereira. Ela é Maria Inês Inesquecível. Não é, Dona Maria Inês? Inesquecível. E eu quero parabenizá-la por esta homenagem, cumprimentar o vereador Rodrigo Falsetti por essa iniciativa e dizer que eu a amo de paixão. Obrigado por tudo, obrigado por tudo aquilo que a senhora tem feito e faz pela Academia Guaçuana de Letras. A senhora é muito amada, muito querida. Obrigado. A seguir, ouviremos as palavras de nossa querida homenageada, a ilustríssima senhora Maria Inês Pereira. O vereador Rodrigo ficou espantado de eu querer vir aqui, e não falar de mim mesmo. É que eu já falei daqui. Quando a gente começou a Academia Guaçuana, nós viemos apresentar o nosso patrono aqui. E por que não agora que eu virei guaçuana? E por telefone, eu perguntei para o senhor Sérgio se eu iria falar no começo, no fim, alguma coisa. Ele disse assim, vai sim, você, tem mais gente que vai discursar, mas depois é você. Então, eu já me senti convidada. E como eu sou trovadora, sem muita dificuldade, sem muita prosopopeia, eu resolvi fazer um discurso em trovas, um pouquinho. O tema qual é? Bem simples, sem demorar muito. E o tema é Guaçuana, porque eu adoro o Rio Mogi Guaçu, como adoro o meu Rio Tietê. Bom, mas vamos lá. Obrigada pelo abraço quando aqui desembarquei. Ele fez uma coisa aqui. Ó Guaçu, o teu regaço, à primeira vista amei. No Guaçu, achei um ninho, nele fiz minha morada. Tem um rio, um gás, carinho,
mais o altar da Imaculada. Do Guaçu, as férreas pontes, ao transpor viro criança. Lembro de outros horizontes e minha alma alegre dança. Dois amores, o Tietê, pois eu nasci paulistana. Mogi Guaçu é você que me faz ser guaçuana. Há magia no recanto? Existe magia no recanto? É da igreja que ela vem? Do comércio vem o encanto? Ou do povo é que provém? Gosto de Mogi Guaçu, suas pontes, sua gente, e conjugo I love you no futuro e no presente. Rio sagrado, por teu leito serpeia o nosso progresso, como serpeia em meu peito a certeza do sucesso. É bom viver no Guaçu, aqui crescer e estudar. Nunca fica jururu quem aqui se doutorar. No espaço bem desenhado dessa tua geografia, és em gás, parque sagrado, cartão postal e poesia. O arvoredo bem verdinho, bem te vis e sabiás, o rio a correr mansinho, e eu no Parque dos Engás. Mas eu quis fazer esse discurso desse jeito, meio brincando, mas eu brinco sempre, mas sou séria, porque eu preciso agradecer tudo, mas tudo, nem sei como agradecer ao vereador Rodrigo, Luiz Carlos sabe, ele foi presidente da Casa do Escritor e foi bom. Então, quantas coisas que eu gostaria de falar, mas eu não quero me prolongar muito, porque eu quero falar uma poesia que vocês vão ver porque existe rio na minha vida e ponte. Como eu gosto de ponte. Mas, vendo essa poesia, vocês vão entender. O Tietê da minha infância não é grande, não. Formando ilhotas e meandros, o Tietê de águas transparentes passava pela penha antigamente, deixando as várzeas na vazante, sempre cheias de sapos, lambaris, borboletas, passarinhos e saguis que buscavam mexericas e caquis. O trem, essas palavras são mágicas. O trem, na minha infância, apitando suas mágoas, passava se espelhando em suas águas, enquanto aquela garotinha, com inveja do peixe, brilhando fora d'água, a pular, deslumbrada, mas quietinha, se quedava tudo a contemplar. Depois, o retificado rio se afastou do casario, em nome do progresso, que afastou também o sucesso das regadas de outrora, dos passeios de
barco rios afora, das pescarias tão saudosas, das braçadas clandestinas, escondidas dos pais, clandestinas, perigosas. Hoje, vivendo bem distante, outro rio amigo a contemplar, a garotinha de outrora, agora já senhora, se emociona ao lembrar do Tietê do jeito que era antes. Se nega a vê-lo agonizante. Nos seus olhos, gravados na retina, duas imagens queridas sobrepõem. O Mogi Guaçu com suas pontes, o Tietê de quando eu era menina. Mas por que as pontes? Porque quando eu estava estudando, todos nós em casa estudamos no Grupo Escolar Santos Dumont, na Penha. Um pouquinho, deixa eu ver. O que eu ia falar? E era longe. Depois, quando eu fui para o ginásio, eu fui estudar mais longe, não só na Penha, porque todos nós estudamos na Penha. Depois, era isso que eu estava esquecendo. Por causa disso, eu fui estudar perto da Catedral em São Paulo. E era longe. E era também mais caro, porque tinha condução, bonde. Ai, bonde! Nessa novela Éramos Seis, aparece vem o bonde bem grande, bem como era naquele tempo. Às vezes aparece meio curtinho, meio pequeno. E esse aparece. E eu entro logo lá dentro quando aparece na televisão. Então o bonde é muito importante. E quando eu era criança, na Penha, era perto do rio Tietê. Eu acho que da minha rua, pelos meus cálculos, até chegar num barranco, que depois tinha o trem, a linha do Central do Brasil, devia ser 200 metros. E a erosão tinha feito um buraco bastante grande, e às vezes a gente jogava lixo, mas não lixo que poluísse, não. Algum material assim que acabou até enchendo o buraco. E material de construção. Mas eu gostava de ir lá. Eu me via ali, não é engraçado. Eu me via ali, sentada, olhando, porque tinha várzea. Não estava como é hoje, não. O progresso retificou e não fez ponte nenhuma, não. Eu sonhava com ponte, eu estava lá, puxa, mas se fizesse uma ponte daqui passando em cima da várzea, e na escola seria mais fácil, não ficava tão grande. E eu sonhei muito com essa ponte. Aí depois fizeram não uma ponte, mas as marginais. E sábado agora, Maria José não pôde vir. Você sabe por que ela está com problema para andar? Ela e o Giuseppe me levaram para ver a Penha. Passei pertinho do Rio Tietê, mas não olhei, não. Passei pertinho do Tietê, passou em frente da minha casa, porque tinham me falado que demoliram, não. Virou uma oficina de automóveis. A casa da Dona Zélia, elas entendem isso. A casa da Dona Zélia virou escritório, e todo 1.000 metros quadrados que era o terreno virou estacionamento. E eu vi isso com muitas saudades. Fiquei contente que a casa não foi destruída. E isso foi muito bom. E eu, antes de terminar isso, eu ainda agradeço quem veio lá da Vila Ré, quem veio de Campinas, quem veio de Nova Odessa, quem veio de Santos, de São Paulo. Meu Deus, como eu agradeço, porque eu sei que não é fácil.
sempre dá trabalho, mas foi para... Então, ponte para mim, trem, essas coisas, o apito do trem, que de casa eu escuto também, sabe, é Penha e Mogi Guaçu. É São Paulo e Mogi Guaçu. E quando eu estou em Mogi Guaçu, eu estou na minha casa, porque aqui tem rio, Tietê, tem. Sem ponte, mas aqui tem ponte. Adoro passar pela ponte. O Luiz Carlos falou daquele poema O Milagre do Parque dos Ingás, porque eu passava sempre por ali, atravessando a ponte, e eu via aquela indústria, né, que acabou. Gosto daquele poema. Bom, então o trem o Tietê da minha infância e Mogi Guaçu, os dois estão juntos. E vou falar mais uma poesiazinha. Não vai demorar também, não. E aí eu já termino. Estão cansados? A noite é da senhora, fica à vontade. Como? A noite é da senhora, fica à vontade. Não, mas eu estou pensando em quem tem que viajar. Não sei se vieram de Santos ou de São Paulo, doutor Bruno, Maria Tereza, não sei. E tem os da academia, gente, o Jamelão ali, se vocês sabem o que o Jamelão faz, por isso que eu tenho que amar a academia e a Santa Marina, e a Roseli. Bom, eu vou terminar com isto aqui, que é uma espécie de discurso. Isso aqui, para mim, é uma espécie de discurso, que eu vou falar de rio. Eu tenho que falar de rio. 3 rios. Um rio da minha infância, um rio de casada, quando fui visitar com Nicola, meu marido, a irmã dele, em Betislar. Betislar fica assim no mapa, um pouquinho acima, na Alemanha. Um pouquinho acima, a gente chega naquele grande aeroporto que tem, daqui um pouquinho eu lembro o nome. E depois aqui, Frankfurt. Frankfurt. Estive lá 3 vezes na Alemanha. Drama ecológico em 3 atos. Década de 30. Eu nasci em 30. Vou fazer em maio 90. Rio Tietê, Penha, São Paulo. A atração daquela garotinha pelo Rio Tietê, na Penha, era enorme, impressionante. Na várzea, às vezes invasante, mas sempre cheia de grilos, borboletas, passarinhos, sapos sim, e até de esquilos. Aquela garotinha gostava de sentar quietinha sobre uma pedra escolhida e ali ficaria toda a vida, olhando a água rolar e algum peixe brilhando fora d'água pular. Fora d'água pular, porque naquele tempo não estava poluído. Fora d'água pular. Nenhuma palavra de uma poesia vale nada. No Tietê de águas claras, leves, ágeis a passar, viam-se peixes felizes a nadar. E eu me lembro disso, muito. Segundo ato, década de 80. Eu me aposentei em 80, em setembro. Mas, casada já, fomos passear na Rio Lan.
Wetzlar, Alemanha Ocidental. A garotinha, agora já senhora, com o marido vai embora numa viagem familiar. Tudo lindo, diferente. Que educada aquela gente. Pichação, uma vez eu vi uma pichação pequenininha, escondidinha, assim, estivemos aqui, e 2 nomes de um casal. A pequenininha, quase não dava para ver. Que educada aquela gente. Flores em todas as sacadas, flores em todas as calçadas, e as ruas limpas, sem papel no chão. No trânsito, que organização. Eu saí sozinha para olhar uma coisa que eu queria comprar para o meu marido, sei a irmã dele achar, senão ela queria comprar e não me deixava comprar nada. Mas pus o pé fora da mão, o carro parou. Não estava nada, eu estava distraída. Bom, no trânsito, que organização. Mas a garotinha, agora já senhora, arregalou os olhos de espanto e gritou de incontida surpresa, duvidando de tanta beleza, ao ver peixes, às dezenas, gostosamente a bailar nas águas limpas do Rio Lão, que atravessa Wetzlar. E Wetzlar me cativou, porque é como Mogi Guaçu. Eu já estava morando em Mogi Guaçu. O bairro, sei lá se era bairro, onde a Bárbara morava, para ir no centro, tinha que atravessar rio. Então, é igualzinho aqui, igualzinho lá na Penha também, porque não fizeram ponte, mas eu ia de bonde para a escola. Então, tinha que atravessar rio também. E maravilhoso, porque a água era preta, era chá preto. Mas você põe a mão assim, não cobria. E peixes a gente via lá no fundo, brilhando lá no fundo. Eu perguntei para a Bárbara, ela disse, não, o rio era poluído, limparam o rio. Bom, a Europa é 100 anos, 60 anos, séculos mais velho do que a gente. Então já aprenderam mais coisas, mas nós temos que aprender. Um dia nós temos que aprender. Vou repetir esse pedacinho. Uma coisa que eu, comentando, como é que se chama? Para evitar a erosão, a plantação bem perto do rio. Mata ciliar. Eu não entendi ciliar logo. Mata ciliar. Gente, ai, mata ciliar. E muitas paradas assim de mata, cheio de rosinhas selvagens, e flores, e árvore, para não deixar a erosão para o rio. E outra, isso não é difícil de fazer, não. E outra coisa, vários espaços com elementos vazados no chão, para que a gente pudesse andar até a beiradinha, e tinha uns tablados para esquentar e tomar um pouco de sol até também, sobre o rio. E a gente andava naqueles elementos vazados. Por quê? Porque a chuva caía e penetrava na terra, não levava areia, nada para o rio, para a erosão. Inclusive no cemitério eu vi isso, mas não vou ficar prolongando, não. Não vou. O Brasil também tem encantos que a gente sabe muito bem. Arregalou, mas a garotinha, agora já senhora, arregalou os olhos de espanto e gritou de incontida surpresa, duvidando de tanta beleza, ao ver peixes, às dezenas,
gostosamente a bailar nas águas limpas do Rio Lão, que atravessa este lar. Eu quero Mogi Guaçu também assim. Melhor ainda. Terceiro ato, quase anos 90. Rio Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, São Paulo. Sempre, 1990, não é 2090, sei lá, não. Sempre os rios a namorar. A senhora de alma garotinha contempla as águas do Guaçu e pôs-se tristonha a cismar. Por que essas águas são tão verdes, pesadas, sujas ou barrentas? Onde está a mata ciliar? É o progresso que a mata? Ou a ganância que a destrata? E os peixes, coitados, onde estão? A tristeza dói no coração ao pensar que lá na Europa, que é 60 séculos mais velha, os rios estão repletos de peixes. Pelo menos estava quando eu estive lá. Tomara que sim. Os rios estão repletos de peixes, enquanto aqui, terra ainda nova, a natureza já está tão maltratada de agrotóxicos, a água envenenada, que os peixes, pobrezinhos, agonizam ou nem têm onde pôr sua desova. Peixe no rio é sinônimo de vida. Peixe no rio é sinônimo de vida. Sem ele, a visão do futuro é tão doída. E a garotinha, que ainda mora dentro da alma da senhora, só deseja, só anseia que os peixes voltem a nadar em paz no rio amigo que margeia o lindo Parque dos Ingás. Eu quis ler isso, sabe por quê? Porque eu amo Mogi Guaçu. Muito bem. Por isso. Todos temos que lutar, não é Jamelão. O Jamelão luta para tanta coisa linda. Então, a gente pode, não pode? Tá, obrigada. Muito bem. Só vou dizer mais uma coisinha, assim, que eu gosto muito de rir e brincar. Porque dos 15 filhos da minha mãe, o segundo morreu com 95 anos, faz 10 anos já. Padre, em Aparecida, morreu com 95 anos, o padre Luiz Inocêncio. E ele era muito brincalhão também, acho que isso ajudou a viver. O Antônio, que morreu agora, também era alegre. Aquela fotografia rindo foi por isso, tá? Mas o padre Inocêncio gostava de falar assim, numa filosofia falsa, a primeira premissa. Já que deixa eu ver primeiro. Já que a gente nasceu para ser bobo, essa premissa filosófica está errada, porque Deus não fez a gente para ser bobo. E ele era muito brincalhão. Já que a gente nasceu para ser bobo, é melhor ser bobo alegre do que bobo triste. Desculpe se alguma coisa vocês não gostaram de ouvir, mas acho que não.
Gostaria aqui de agradecer a presença de todos novamente, todos os amigos, familiares, autoridades. Realmente eu nunca me senti tão à vontade numa sessão com a simpatia da dona Maria Inês, a qual eu agradeço novamente por me dar essa honra de aceitar essa pequena homenagem que Mogi Guaçu e que em nome da população guaçuana, através do Legislativo, pudemos oferecer nesta noite. Muito obrigado de coração. A casa é da senhora, a casa é da população guaçuana. Sinta-se à vontade, quando quiser aqui, ligue para a gente, nós mandamos aí buscar a senhora lá, porque nós temos muito que aprender com a senhora. A senhora falou do Jamelão, o Jamelão também tive o prazer de conhecer ele quando fui secretário de esportes. Realmente é um lutador, um grande amigo, um grande colaborador da cultura, da arte, da música, do esporte. Realmente é uma pessoa fantástica. Essa presidência, em nome da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, agradece a presença de ilustres autoridades do grupo de clarineta da Corporação Musical Marcos Vedovello e dos convidados que negavelmente abrilhantaram este evento. Encerra a presente sessão ao som da música. Maestro, me perdoe a pronúncia aqui, porque é judiaram de mim. When the Saints Go Marking In. When the Saints Go Marking In, sob a regência do maestro Benedito Aparecido Carvalho. Muito obrigado a todos e uma ótima noite.